A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB, CEJADB e canal Descomplicando a Teologia tem a intenção de estar levando sempre a palavra de Deus em todos os lugares. Neste canal sempre você vai estar encontrando vídeos da Escola Bíblica Dominical, da lição de adultos, da lição dos jovens, temas também relacionados à escatologia. Eu sou autor deste livro, sempre gosto de mencionar, né? Fazer um pouquinho da minha, puxar um pouquinho sardinha para mim, né? Aí, ó, sou autor do livro Descomplicando a Escatologia. Mencionamos também vários temas também de pregações da palavra do Senhor, e também a intenção sempre está levando a palavra de Deus a todas as pessoas, tá bom? E se você gostar do nosso vídeo e não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário aí, qual vídeo que você gostaria que eu assim fizesse, que eu vou estar fazendo, tá bom? E vamos lá para a nossa lição. Nós já estamos aqui comentando a lição de número 3 de 2022, gente. Tá passando rápido demais o tempo, viu? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas lição de número 3, datado do dia 16 de janeiro de 2022, que traz por título A Inerrância da Bíblia. Olha só, né? Cor de pregador, né? Aquelas palavras bonitas, né? Que o pregador gosta de utilizar, né? A Bíblia Sagrada, a inerrância da Bíblia e a infiabilidade. É coisa forte, viu? O povo já gosta de falar esses temas, mas acho que é importante nós estarmos estudando, já que a Bíblia Sagrada tem sido cada vez mais combatida. Muitas pessoas, muitos até teólogos liberais, muitas pessoas desacreditando no que diz a Bíblia Sagrada, dizendo até que a Bíblia Sagrada é antiga, que está ultrapassada, que tem que ser mudada, tem que ser renovada, tem que ser tirada, tem que ser reanalisada, tem que ser reescrita novamente. Eu disse, meu Deus do céu, eu fico com medo desse povo, viu? O próprio Jesus disse que a gente não deve nem tirar e nem pôr nada, nem uma vírgula e nem um tio, não tem que se omitir nada. Tudo que está nela tem que ser lida, tem que ser meditada e estudada. A Bíblia chega até a dizer mais, né? Que aquele que acrescentar ou tirar algo da Bíblia, que todas as pragas que estejam contidas nela vai cair sobre a vida dessa pessoa. Deus me guarde de fazer qualquer coisa disso, viu? E você, o que você acha? Mas, vamos lá para o título da nossa lição, que traz por hoje sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Você já ouviu, por certo, algum pregador falando sobre isso, né? A inerrância da Bíblia, já ouviu alguém falando? Deixa aí, você já ouviu, viu? Mas vamos lá, né? A infabilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras Sagradas. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não tem erro. Isso, irmãos, é fundamental para a nossa vida cristã. Se nós, enquanto cristãos, nós não crermos na Bíblia Sagrada enquanto não tem erro e que não tem falha, a nossa fé ficará vã. Porque tudo aquilo que nós pregamos, que nós ensinamos, está contido na Bíblia Sagrada. Então, logo, se a Bíblia Sagrada ela tem erro, ela tem falha, a nossa fé é fã. Porque até quando nós vamos pregar a palavra do Evangelho, nós pegamos a Bíblia, não, está aqui na Bíblia, Jesus disse isso, Deus disse isso. E se naquilo que nós apontamos, que Deus disse, que Deus orientou, e tiver erro, então a nossa vida precisaria se mudar muitas coisas. Então, por isso que a nossa profissão de fé das igrejas Assembleia de Deus aqui do Brasil, uma das coisas bastante claras que nós definimos é que a Bíblia Sagrada, ela é infalível. Ela não tem falha nenhuma e não tem erro nenhum em todos os aspectos. Tem alguns teólogos que chegam a dizer, não, mas a Bíblia não tem erro com relação à nossa fé, com relação para a salvação. Mas não. A Bíblia Sagrada, ela não tem erro de ciência, não tem erro de história, não tem erro de geografia, não tem erro de cultura, não tem erro para a salvação. A Bíblia Sagrada não tem erro nenhum em nenhuma hipótese. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada e infalível. Tudo que está nela é a verdade. Você pode se estudar, a ciência pode estudar, vai ver que é verdade, geografia pode estudar que vai ser verdade, os advogados podem estudar que vão ser advogados, juízes podem estudar que vai ser verdade, os historiadores vão estudar, vão ver que é verdade. Então tudo que está na Bíblia não existe falha e nem defeitos. Presta atenção, isso é a questão da infabilidade, a inerrância da palavra do Senhor Jesus. O conceito de inerrância bíblica. Fala comigo, inerrância bíblica. Eu creio que quando você for pregar agora, você vai falar isso aí, viu? O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Então isso é uma crença que tem que estar dentro do meu coração, dentro do seu coração. Porque a partir, pastor, mas como é que Jonas vai entrar na barriga do peixe, de um peixe, e vai sair ainda vivo? Meu irmão, é mistérios de Deus. Mas não é porque você não crer que não é verdade. Muitas pessoas confundem isso. Até porque não crê em determinadas situações, então não pode ser verdade, porque a nossa compreensão humana não consegue captar, não consegue entender. A mesma coisa. Como é que Deus vai criar os céus e a terra somente com a sua palavra? Deus diz, haja luz, houve luz.
Então isso tem que estar acreditando na nossa fé. Não é porque nós não compreendemos, não é porque nós não entendemos que não seja a verdade, que não seja aquilo realmente que aconteceu. Porque a Bíblia Sagrada, para ela ser verdade, não depende da minha fé, da sua fé. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, independente de se você crer ou não nela. Tá ok? Então a inerrância está referindo isso. A Bíblia Sagrada não tem erro algum. Tudo que está nela é a verdade e a única verdade. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia Sagrada não vai ter erro. Se já foi escrita por homens, verdade. Foram escritas por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que compreende, aquele que sabe passado, presente, aquele que é eterno, que vive na eternidade. Aquele que não teve princípio, aquele que não tem fim. Então aquele que inspirou a escrever sabe, compreende todas as coisas. E logo nele não pode haver erro. Então, por isso que a Bíblia Sagrada ela é a verdade infalível. Deu você pegar e dar um glória a Deus aí? A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia Sagrada, mas a ideia está presente nas Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia deixa bastante claro que a Bíblia, as palavras do Senhor, você vai se contar no livro de Provérbios, né? Ela é pura. Que a palavra de Deus ela é provada, Salmo 18:30. Que a palavra de Deus ela é refinada, segundo Samuel capítulo 22, versículo 31. Então a própria Bíblia Sagrada chama para ela essa inerrância, essa infabilidade, esse não tem erro. Porque, meu irmão, se você crer que a Bíblia Sagrada tem erro, você não conseguirá ficar em lugar nenhum, em igreja alguma. Por quê, pastor? Porque tudo que nós ensinamos tem que estar voltado na Bíblia Sagrada. Por isso que ela é a verdade. Mas aqui mais, a infabilidade e a inerrância da Bíblia Sagrada. O vocábulo infalível está aqui no terceiro ponto do item 1. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de cumprir cabalmente. Tudo aquilo que está na Bíblia, irmãos, tudo que está na Bíblia Sagrada, se for profecia bíblica, vai estar se cumprindo. Lembra aqui de vocês a questão do próprio renascimento da nação de Israel, depois de ser destruída enquanto nação no ano 70. Existia a profecia que Israel passaria pelo grande vale de ossos secos, seria um vale de ossos secos, que deixaria de existir com relação enquanto nação. E isso se cumpriu, uma profecia de mais de 2.000 anos atrás. E essa profecia ficou morta por muito tempo. As pessoas desacreditando nela, que Israel retornaria a ser nação. O profeta chegou até a clamar e dizer, né? Poderá uma nação, poderá um povo tornar-se nação em um único dia? E isso referente acerca de a nação de Israel, que deixou de existir em 70. Mas quando foi em 1948, essa nação, esse povo chamado de Israel, retorna agora e torna-se nação. Isso em um único dia, pela votação da ONU. Então isso nós percebemos que a Bíblia Sagrada ela não tem erro e a verdade vai chegar. Agora, muitas das vezes, não chegará no meu tempo, não chegará talvez nas minhas experiências, no meu conhecimento. Mas que a Bíblia Sagrada, se ela diz que vai acontecer da mesma forma. Quantas pessoas desacreditaram que o Messias viria à Terra? Quantas pessoas desacreditaram que o Messias seria o Filho de Deus? Até hoje. Mas, no entanto, Jesus já veio, já viveu nesta terra, morreu, ressuscitou e já foi assunto ao céu. Mas, no entanto, tem muitas pessoas que desacreditam disso. Então, as pessoas desacreditarem não significa que Deus não virá à terra, que Deus não arrebatará a sua igreja, mesmo que você não acredite nela, porque a Bíblia Sagrada, para ser verdade, estar na verdade, não depende de você acreditar ou não, porque ela continuará sendo a palavra de Deus e servirá para as nossas edificações. É necessário também nós percebemos aqui no segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras. É interessante você perceber, né? Tem três termos aqui bastante interessantes. A questão dos autógrafos. Já ouviu falar sobre os autógrafos? Já ouviu falar sobre apógrafos? Eita, cada nome difícil, né? Os autógrafos, os apógrafos e os apócrifos. São três termos distintos, mas que vai trazer verdades para com as nossas vidas. Toda a Bíblia Sagrada, os textos originais, preste atenção para cá, você vai dar uma glória a Deus aí, viu? Os textos originais da Bíblia, aqueles escritos por Moisés, aqueles escritos por Neemias, aqueles escritos pelos profetas Jeremias, Ezequiel, Salomão, são os livros, aquilo que eles escreveram são textos chamados como os autógrafos, são os termos originais da Bíblia Sagrada. Todos os textos originais escritos pelos autores da Bíblia, Davi, Esdras, Neemias, são chamados os autógrafos, são os textos originais que foram escritos pelos homens de Deus, inspirados por Deus. Até aí tudo bem? Tudo entendido? Agora, os apógrafos são os textos que são as cópias desses originais. Então, aquilo que é original, escrito pela punho dos apóstolos e pelos homens de Deus, são chamados os autógrafos, foram inspirados por Deus.
tudo que eles escreveram foram inspirados daqueles autógrafos. Tá bom? Os autógrafos foram aqueles que foram inspirados por Deus. Agora, aqueles que os escribas copiaram, já foi uma cópia, eles pegaram os originais e copiaram. São chamados de apógrafos. Deu para você pegar? Agora, esses apógrafos, eles não são inspirados por Deus, porque na verdade são cópias. São cópias dos autógrafos. Só que eles tiveram uma grande... É necessário perceber que o Espírito Santo preservou esses escritos. Essas cópias foram preservadas pelo próprio Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, a Bíblia Sagrada tem muitos erros. A Bíblia Sagrada, ninguém pode confirmar que a Bíblia Sagrada, ela contém ainda a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada existe muitos equívocos. Aí, de repente, se achou recentemente, nas cavernas de Qumran, vários escritos na Bíblia Sagrada, datada quase na época de Cristo, e posteriormente, e tudo que estava nela está nos originais. Estava, na verdade, assim, como tivesse os originais. Então, hoje, para você ver, existe cerca de mais de 25 mil 25 mil apógrafos. Olha, apógrafos, ou seja, cópias dos originais. Mais de 25 mil. E desses 25 mil cópias dos originais, nenhum contradiz o outro. Tudo está da mesma forma, existem pequenas diferenças, mas não faz nenhuma diferença com relação à doutrina bíblica. Então, se você for ver, essas cópias que foram escritas pelos escribas, essas cópias são chamadas apógrafos, é o que nós chegou até nós, é o que chegou até a mim, a Bíblia Sagrada que nós temos aqui, então aqui alguns, né? A Bíblia Sagrada, ó, Apologia Cristã. Essa Bíblia Sagrada aqui, ela não é o original que Paulo escreveu, que João escreveu. Ela é apógrafos, que foram os escribas que escreveram, os profetas que escreveram, os homens de Deus, os apóstolos que escreveram, mas já foram copiadas. Então já é a cópia que veio. Só que essas cópias preservaram até hoje, que até hoje ninguém também consegue contradizer o que está nela. Então por que isso? Porque o Espírito Santo preservou, guardou. De repente, tanto questionávamos a questão da inspiração da Bíblia Sagrada, se ela ainda era realmente aquilo que foi escrito. De repente acharam nas cavernas de Qumran vários escritos, principalmente do livro de Isaías, do Novo Testamento, e toda a mesma forma que nós estamos utilizando no dia de hoje, comprovando que a Bíblia Sagrada ela foi preservada. Mas deixa aqui bastante claro, a inspiração da Bíblia está nos autógrafos, aquilo que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas de Deus. O que já foi cópia, nós acreditamos também que a veracidade é verdade daquilo que estava escrito pelos grandes homens de Deus. Devo você pegar? Agora existe um probleminha aqui, o seguinte, existem os apócrifos. Olha, aí agora é diferente. Os apócrifos são livros não inspirados por Deus. Aí agora, esses livros que não tiveram inspiração divina, esses não podem ser tidos como inspirados por Deus. A maioria desses livros chamados apócrifos ou pseudopigrafos são os livros que foram escritos provavelmente nos 400 anos do silêncio de Deus. Você já ouviu falar que do livro de Malaquias, último livro do Novo Testamento, até o livro de Mateus, passaram cerca de 400 anos que existia um silêncio de Deus, ao qual Deus não se comunicava com o povo. E nesses 400 anos, que é chamado o silêncio de Deus, é que esses livros foram escritos. Os livros apócrifos, a maioria dos livros chamados apócrifos, que a Igreja Católica até introduziu na Bíblia Sagrada. Por isso que existe na Bíblia Sagrada dos católicos, são cerca de 72 livros, salvo engano. E esses 72 livros são cerca de 7 aí, são livros apócrifos, que não tiveram inspiração divina, mas colocaram no canão bíblico. E para você ver, nem os judeus, nem a Bíblia judaica, não tem esses livros também apócrifos. Por isso também que nós não utilizamos. A Bíblia dos judeus é a mesma Bíblia nossa. Agora a diferença da Bíblia nossa para a Bíblia dos judeus é que eles lá só tem 24 livros. Porque é onde tem textos, né? Os livros 1ª e 2ª Crônicas, lá é um livro só. 1º e 2º Reis é um só. Aqueles livros poéticos é um só. Os livros, os profetas menores é um livro só. Então acaba só, enxugou a questão de livros, ficaram 24 livros. E no nosso Velho Testamento são 39, mas os livros são os mesmos. Então eu estou mencionando isso para você possa entender que esses livros apócrifos não têm inspiração de Deus e não podem ser tidos como doutrina bíblica. Por questão de conhecimento, eu, por exemplo, já li o livro de Judite, já li o livro de Macabeus, sabe? Mas são os livros que dentro deles existem ensinamentos errôneos da palavra de Deus, contradiz o que diz a Bíblia inspirada pelo Senhor. Por isso nós não fazemos menção, nós não estudamos assim. Quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, tá bom, agora não serve como doutrina. Você não pode tirar nada que está nesses livros que são chamados apócrifos para tirar como doutrina bíblica. Até aí tudo bem? Dê para você pegar, dê para você entender? Vá dando glória a Deus aí, viu? Então esses livros apócrifos são aqueles livros a mais
que não tem inspiração da Bíblia, né? Seja do Novo Testamento ou do Velho Testamento, porque no Novo Testamento também existe o Evangelho segundo Pedro, existe o livro de Judas e assim por diante, né? Judas, o Iscariote. Então, se você for ver esses livros, nós não pegamos como inspirado por Deus. Até aí você fique bom, tá bom? Agora, verdade nas Escrituras. A Bíblia é verdade plena. O termo verdade, no hebraico, emet, significa que é confiável e correto. Então, por isso, irmãos, que é necessário nós termos esse conhecimento para nós não perdermos o nosso foco da Bíblia Sagrada. Então, queira ciência ou não, queira você ou não, mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Não existe erro algum na Bíblia Sagrada. E nós precisamos guardar esta palavra, viver nesta palavra, para que nós possamos assim adquirir a nossa salvação. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Como eu disse aqui a vocês, a Bíblia Sagrada, para a nossa salvação, tudo o que tem nela já serve. Nada mais é necessário para sabermos, com relação à nossa salvação. Agora diz, existem muitas pessoas com curiosidades, querendo saber aquilo que a Bíblia Sagrada não diz, querendo falar aquilo que a Bíblia Sagrada não diz. Então aqui, aonde a Bíblia Sagrada não vai, nós como cristãos, nós não devemos ir. Devemos parar e esperar a nossa ansiedade, nossas curiosidades, para talvez quando chegarmos no céu, possamos assim estar perguntando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A verdade histórica e científica. Falei no início aqui da nossa aula que a Bíblia Sagrada não tem erro em âmbito nenhum, seja da questão da história, seja da questão científica, a questão da biologia, a questão geográfica. Não existe erro na Bíblia Sagrada. Agora, muitas das vezes, são utilizadas a linguagem para que nós possamos compreender, para que nós possamos assim entender com relação ao cotidiano do dia, para que nós possamos entender qual é a verdade de Deus para com as nossas vidas. Então, é necessário nós percebermos isso. E quando nós falamos a questão da inerrância da Bíblia, nós não estamos dizendo com isso que não existe, parece, aparentes contradições, porque nos falta o conhecimento maior, já que a Bíblia Sagrada não conta tudo aquilo que nós queremos saber. Por exemplo, né, no livro lá de Mateus vai dizer que existia dois cegos existia dois cegos em Jericó. De Lucas já vai dizer que foi na saída de Jericó. O outro já diz que foi na entrada de Jericó. Aí o outro já vai dizer, Marcos vai dizer que só tinha um cego só que foi curado. Então, como é que existia dois cegos? De repente só tinha um cego, e de repente era na entrada, e de repente o outro já disse que é na saída. Será que existe algum erro nisso? Nesses episódios nós dissemos que existem aparentes contradições, porque nos falta um pequeno conhecimento. Aí nós que temos um pouquinho assim mais de conhecimento, nós falamos, olha, por certo Jesus entrou lá, eram dois que estavam lá no meio do caminho, os dois seguiu, mas só que pediu a cura foi Bartimeu, e só ele recebeu a cura. E é por isso que é só contada a história dele. Mas de repente a arqueologia vai nos ajudar a informar o seguinte, que existia duas Jericó, a Jericó velha, destruída, e a Jericó nova. E ficava uma de frente com a outra. Em outras palavras, você podia sair de uma e entrar na outra. Então essas contradições que nós são aparentes, é porque nos faltam certos conhecimentos. Mas quando nós percebemos, estudamos um pouquinho a fim, nós percebemos que na verdade são aparentes, porque sempre tem uma explicação que possa assim, nos ajudar a tirarmos essas dúvidas, esses equívocos, tá bom? Eu pergunto a você, você tem algum texto aí que você tem algum equívoco, que você tem alguma dúvida? Deixe nos comentários que eu vou estar lhe ajudando assim, tá bom? Mas é necessário nós entendermos que a Bíblia Sagrada ela é infalível e ela não tem falha algum. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos manter essa fé, essa convicção que a Bíblia Sagrada ela é infalível, nós devemos respeitar, nós devemos seguir, nós devemos estar praticando aquilo que diz, que tudo aquilo para a nossa salvação já está escrito, já está revelado, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, que essa palavra possa ser aplicada no meu e no seu coração, para que nós possamos compreender com a boa, perfeita vontade do Senhor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário aí, deixe o seu like, que é muito importante, viu? E a paz do Senhor para todos e até o próximo.